Agora a gente está continuando essa sequência de aulas de revisão e aprofundamento, seja do sistema excretor e seja de processos homeostáticos do nosso corpo, como controle da volemia do sangue, controle da osmolaridade do sangue e da pressão arterial, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso conteúdo a partir de agora. Vamos lá? E agora a gente vai falar muito mais sobre homeostase, tá? Aqui vai começar a ficar interessantíssimo o assunto. E como algumas coisas são reguladas e controladas no nosso corpo, tá? Então, por exemplo, eu já comentei com vocês que uma maneira que o nosso corpo encontra de aliviar a pressão arterial é fazendo mais coisa ser filtrada aqui no glomérulo. E como isso acontece? Acontece da seguinte maneira: aumentou um pouquinho a pressão arterial, o glomérulo filtra um pouquinho mais e a pressão volta ao normal, né? Então, é uma maneira de controlar. Mas antes de eu poder falar sobre controle da pressão arterial com vocês, esse tipo de coisa, eu tenho que falar sobre esses conceitos: volemia, osmolaridade, pressão sanguínea, tá? Então é o seguinte, gente, eu vou começar com osmolaridade, tá? Então, osmolaridade. O que é osmolaridade? Osmolaridade, ela é a concentração de sal. Tá? Se tem a palavra osmolaridade, ela lembra muito de mol, né? Ela é concentração de sals e você pode pensar em mol por litro, milimol por litro, mas sempre a concentração em quantidade de matéria. Então, mol, milimol e por aí vai. Então, isso é osmolaridade. Aí, o que mais que a gente tem que ter de conceito? Osmolaridade, ela é uma coisa do sangue? Sim, mas pode ser da urina. Então eu consigo dizer que a urina tem uma osmolaridade, o sangue tem outra. Então, gente, cuidado. Quando eu falo em osmolaridade, eu tenho que lembrar de concentração de sais. Se eu estou falando de osmolaridade da urina ou de osmolaridade do sangue, aí vai do contexto, tá? Aí outra coisa. Volemia. Volemia é o volume. Tá, vou colocar aqui volume de líquidos, mas é o volume. A volemia do sangue, quando o sangue tem mais volemia, ele tem maior volume. Se aumenta a volemia, aumentou o volume do sangue. Se a urina aumentou a volemia, aumentou o volume, tá? Coloca aí, volume of fluid. Tá? Então aqui a gente já falou de osmolaridade, a gente já falou de volemia e vou falar aqui de pressure. Bom, a pressão lá da física, a pressão é força sobre a área, mas a pressão você tem que lembrar dela como se ela fosse uma força, né? Mas aqui você vai falar nesse contexto que a gente está tendo de sangue, de urina, a gente vai falar de pressão hidrostática. Que é como se fosse assim, ó. A pressão hidrostática nesses vasos sanguíneos, ela vai ser como se fosse o seguinte: eu tenho a parede do vaso, eu tenho aqui na parede do vaso o fluido que está passando, né? Vou colocar aqui azulzinho para lembrar de fluido. E esse fluido ele exerce uma força sobre a parede do vaso. Quanto maior for essa força que o fluido exerce sobre a parede do vaso, essa força aqui, maior vai ser a sua pressão, tá? Então, maior força, maior a pressão, tá? A pressão vai ser essa força, a pressão hidrostática, né, que o fluido está exercendo aí na parede do vaso. No contexto da biologia de fluido, a gente vai definir assim a pressão hidrostática, tá? E aí, gente, eu tenho várias maneiras de controlar. Agora tem que falar para vocês do controle de tudo isso aí no sangue, né? Então, por exemplo, deixa eu dar uma melhorada aqui. Aí vai ficar para anotação de vocês. Esse aqui é só dar zoom, tá bom? Bom, gente, aí quando eu falo de osmolaridade, a osmolaridade do sangue, ela é muito controlada, tá? Então, vamos lá. Blood osmolarity. Ela tem que ficar num controle, assim, numa faixa de controle muito bem controlada, porque se sair um pouquinho da faixa, se sair
4%, não lembro, é muito pouco. Se sair muito pouco da faixa, já pode dar morte, gente. Então, isso aqui é muito controlado. E quem controla isso aqui é o rim, tá? Quem controla isso aqui é o rim. Tá? E aí acontece o seguinte, quanto maior for a osmolaridade, a consequência vai ser o quê? Se eu estou concentrando sais em alguma coisa, eu vou puxar água. Então, se eu aumentar a osmolaridade de um fluido, eu vou aumentar a quantidade de água que ele vai reter. Então, aumentando a osmolaridade, eu vou colocar aqui as a consequence. A consequência de eu aumentar a osmolaridade vai ser aumentar a volemia. Vou aumentar o volume de líquido retido por esse fluido, tá? Então, se eu quero aumentar o volume do sangue, por exemplo, eu tive uma hemorragia, perdi sangue. Se eu quero aumentar o volume desse sangue, uma estratégia do meu corpo vai ser o quê? Aumentar a osmolaridade dele. Então, o rim vai fazer o sangue ficar um pouco mais concentrado para que ele recupere esse volume, tá? Então, olha que conceitos interessantes aqui, né? E olha só como uma coisa leva a outra, né? Se eu aumentar a volemia, pensa o seguinte, ó. Aqui nesse exemplo que eu dei, eu tenho um pouquinho de fluido entrando. Se eu coloco mais fluido entrando para aumentar esse volume, você concorda que a força que o fluido vai fazer vai ter que ser maior para ele aumentar esse volume que ele tem ali no vaso? Então, se eu aumentar a volemia, como consequência, eu estou aumentando a pressão também. As a consequence. Você aumenta a pressão. Isso é muito importante para o sangue, porque é o seguinte, ó. Pensa o seguinte. Eu tô querendo aumentar o volume de fluido. Aumentei a artéria para ela conseguir se preservar e não explodir. A artéria vai fazer força com os seus músculos estriados que estão ali nas paredes dela para ela não abrir muito. E isso aumenta a pressão. É uma força que se está aplicando ali, né? Então você aumenta a pressão. Então, uma estratégia do seu corpo quando abaixa a pressão sanguínea é aumentar a osmolaridade. A outra é aumentar o quanto de água é recuperada, aumentar a volemia. Se você aumenta a quantidade de água recuperada, você aumenta a volemia e, consequentemente, aumenta a pressão sanguínea. Tá? Então, aqui são conceitos muito importantes, os exercícios abordam bastante esses conceitos. E, gente, se você lembrar do básico, que é osmolaridade, é a concentração de sal, tá? Mas sal quer reter líquidos. Se eu aumentar a osmolaridade, eu vou reter mais líquidos. Se eu aumentei a quantidade de líquidos, eu aumentei o volume. Então quer dizer que eu aumentei a volemia. Só que se eu aumentei o volume, eu estou aumentando a força que vai ser exercida nas paredes do vaso. Como consequência, vai ter o aumento da pressão. Tá? Então isso aqui é um conceito chave. E se você pensar no oposto, o oposto também é verdade. Ó, abaixar a osmolaridade vai, como consequência, abaixar a volemia daquele fluido. E se você abaixar a volemia daquele fluido num vaso sanguíneo, por exemplo, você vai abaixar a pressão. E por aí vai. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro isso aqui, porque, gente, isso aqui é muito importante. Os exercícios gostam bastante de brincar com isso. Por quê? No nosso rim tem algumas maneiras de aumentar a osmolaridade. Uma dessas maneiras é através do hormônio aldosterona. E se você aumentar a osmolaridade pela aldosterona, o aumento da volemia e da pressão sanguínea vai ser uma consequência. Existe uma maneira direta de aumentar a volemia, que é pelo hormônio chamado hormônio antidiurético, que é o hormônio ADH. ADH faz recuperar mais água no néfron. Então, com isso, tira a água do mijo para o sangue. Ó, olha aqui, ó, osmolaridade. Aldosterona tira sódio do mijo para o sangue. Aldosterona tira sódio do mijo para o sangue. Então, se você tiver efeito da aldosterona, você está aumentando a osmolaridade, tá? Então, deixa eu apagar esse verde. Deixa eu apagar esses verdinhos aqui para não confundir com a cor que eu usei.
E se você tiver efeito do ADH, ADH faz o quê? ADH tira água do mijo para o sangue. Você aumenta a quantidade de água no seu sangue, recupera água do mijo para o sangue. Então você aumenta a volemia do sangue e como consequência você aumenta a pressão, tá? Aqui eu não escrevi sangue, eu escrevi genericamente, tá? Mas se você pensar nisso para o sangue, você consegue ter essas relações aqui. Bom, então isso aqui bastante importante, um tanto simples, mas é um simples que se você entender ele, vai fazer total diferença, tá? Só que aí eu também vou falar que a regulação da pressão arterial, ela depende de vários fatores. Então, não é só o rim que controla a pressão arterial. Aqui a gente está falando de regulação da pressão arterial. Tá? Vou colocar aqui blood. No sangue. Pelo rim. Tá? Então, isso aqui, efeitos do sangue. Kidney. Então é o rim que faz isso aqui, né? Só que você consegue regular a pressão arterial pelo coração também. Como é uma aula um pouco de homeostase, eu já vou falar aqui sobre o que o coração vai fazer, tá? Então aqui tem uma imagem cheia de detalhes. Eu vou pedir para vocês não prestarem tanta atenção nesses detalhes, mas presta atenção no que eu vou falar. Aqui na saída do coração, nós temos a artéria aorta, né? Essa que faz a curva aqui. Essa artéria aorta é um ponto com uma pressão muito elevada no seu corpo. Então, nessa artéria aorta, você tem aí, lá na saída dela, alguns receptores de pressão. A gente chama de baro, lembra de barométrico, de pressão. E eles vão sentir qual que é a pressão no vaso sanguíneo e vão informar para o cérebro, ó, cérebro, a pressão, aqui núcleos tractos solitários é o cérebro, né? Uma parte lá do cérebro. Cérebro, a pressão tá alta. Faça o coração diminuir a pressão, faça o rim trabalhar. Então, aqui é um dos locais onde você consegue ter essa detecção da pressão alta. Outro local onde você consegue ter isso é aqui, ó, no final da artéria carótida, tá? A artéria carótida, ela se divide em artéria carótida interna e externa, elas estão aqui nessa região do pescoço, né? E aqui, quando elas se dividem, tem outro local onde você consegue ter a detecção da pressão que está alta, né? Por exemplo, ou que está baixa, mas aqui é mais a pressão que está alta. E se a pressão está alta, ele vai mandar um sinal para o cérebro e vai mandar as coisas acontecerem, tá? Então aqui só coloquei para mostrar para vocês onde que vocês têm esses baroreceptors, tá? Então esses baroreceptors, eles estão aqui no carotid sinus, tá? E aqui, ó, baroreceptor fibers, que vocês estão vendo aqui no arco da aorta. Tá? Não precisa saber isso, só estou mostrando para dar mais significação para a matéria para vocês. Bom, e aí, antes de ir para esse outro assunto ali, eu quero voltar para esse quadro aqui e eu quero falar de um outro conceito que é a vasoconstrição. Então, vasoconstrição. Então, vejam lá que eu falei para vocês que o seu cérebro vai receber informações de como está a situação da pressão sanguínea, né? E vasoconstriction versus vasodilation. E o cérebro, ele tem algo chamado sistema nervoso simpático e parasimpático. Esses dois caras, eles daí não é aula do sistema nervoso, tá? Então não vou entrar em detalhes, qual que faz isso, qual que faz aquilo. Eu vou entrar em detalhes aqui sobre o que acontece. Esse sistema nervoso simpático e parasimpático, eles vão fazer as artérias ou elas dilatarem ou elas diminuírem de tamanho. E quando você faz a dilatação da artéria, você chama esse processo de vasodilation. Quando você contrai a artéria, você chama esse processo de vasoconstriction. E se o teu corpo está numa situação de pressão alta, o que o teu corpo vai fazer para aliviar a pressão? Pensa que você está com uma artéria e está com muita pressão nela. Você quer aliviar a pressão, que você faz? Você dá uma dilatada.
Quando você dilata, você alivia aquela pressão. Aliviando aquela pressão, a pressão arterial cai um pouco, tá? Então, existe esse conceito. Vasoconstriction, vasodilation é como se o teu vaso sanguíneo tá segurando, tá fazendo força ali, porque aumentou a volemia, por exemplo. E o que ele faz? Ele faz vasodilation para que o vasodilation tenha um efeito de diminuir a pressão, tá? Então, vasodilation, quando acontece a vasodilatação, você tem um efeito de reduzir a pressão. Tá? E a vasodilatação, se ela reduz a pressão do sangue, quer dizer que ela é uma resposta. Então, is a response to high blood pressure. Já a vasoconstrição, se você está com a pressão baixa, o que você faz para pressurizar aquele líquido que está lá dentro? Para pressurizar uma bexiga, por exemplo, você aperta ela, né? Então você faz a vasoconstrição, você restringe o diâmetro da artéria. Então, restringindo o diâmetro da artéria, fazendo isso, você aumenta a pressão sanguínea. Tá? Então, isso aí é uma resposta para baixas blood pressures. Tá? É uma resposta para uma pressão sanguínea baixa, a vasoconstrição. Tá? Então, o que os exercícios gostam de brincar é pegar e colocar todos esses conceitos numa tabela e falar assim, gente, se você tiver baixa pressão sanguínea, o que vai acontecer? Vai aumentar a vasoconstrição ou a vasodilatação? Ou vai fazer vasodilatação? Se você tem uma baixa pressão sanguínea, você dá uma apertada para a pressão ficar normal. E com isso você faz a pressão se normalizar, porque vai aumentar um pouquinho a pressão sanguínea. E isso é uma resposta para baixas pressões sanguíneas, tá? E aí, quando você faz isso, a volemia abaixa, né? Porque você está fazendo uma vasoconstrição. Então são conceitos assim que você pode até confundir se tentar relacionar tudo. Mas, gente, na hora que você vê um exercício, tenta pensar nesses conceitos. É sempre uma resposta. Vasoconstrição é uma resposta. Agora, qual que é a resposta da vasoconstrição? A resposta da vasoconstrição é aumentar blood pressure. Mas a vasoconstrição, ela é uma resposta à pressão sanguínea baixa. Tá? Então, só aproveitando aí para explicar esses conceitos para vocês, beleza? Bom, e aí, voltando um pouquinho para rim, tem algumas outras células que mandam sinais para o corpo para aumentar a pressão sanguínea. E algumas dessas células, como eu falei para vocês já antes, são as células mácula densa do juxtaglomerular apparatus, tá? É o trava-língua aqui. Essas células que elas estão na parede do túbulo distal ou na parede da alça de Henle que sobe, que é como está escrito aqui no exemplo, essas células elas vão produzir um hormônio. Então, se elas receberem um aviso de que tem muito sal lá na urina, elas vão avisar para o corpo, ó, corpo, tem alguma coisa acontecendo. Corpo, você precisa aumentar a pressão sanguínea. Você precisa diminuir a pressão sanguínea. Corpo, faça alguma coisa. Então, por exemplo, se tem muito sal, quer dizer que a pressão está um pouco elevada. Então ela vai sinalizar. Se tiver pouco sal saindo na urina, quer dizer que eu preciso aumentar a pressão sanguínea. Então, quando tem pouco sal lá na urina, essas células da mácula densa elas vão produzir um hormônio muito especial chamado de renina. Tá? E aí a gente já vai entrar aqui num esquema. Deixa eu pegar aqui. Tá. Tem vários esquemas, vocês estão vendo, né? Vocês escolhem. Então é o seguinte. Quando eu tenho uma baixa na pressão sanguínea, esse low blood pressure aqui
ele é percebido pelo rim, tá? Essas células ali, elas também conseguem perceber essa baixa na pressão sanguínea. Ou até mesmo a baixa na concentração de sal que está saindo na urina. Esses sinais, eles vão ser percebidos pelas células do juxtaglomerular apparatus. Então, e essas células aqui, em especial, aquelas células que compõem a parte chamada de mácula densa. Opa. Vão mandar sinal aqui, né, pro rim. Deixa eu pegar um grifa-texto aqui. Então, aqui para essa parte aqui do rim que eu estou pintando de verde. E esse juxtaglomerular apparatus vai produzir quem? Vai produzir renina. Renina é um hormônio. E a renina, gente, ela vai participar de uma cadeia de sinalizações aí que o seu corpo faz. E o efeito final vai ser produzir vasoconstriction. Porque vasoconstriction aumenta o quê? Vasoconstriction results in the increase of blood pressure, tá? Então você vai produzir renina. Ponto final. A renina, gente, lá no final ela vai virar angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela vai fazer várias coisas. Uma dessas coisas é produzir vasoconstrição. Quando você faz vasoconstrição, a gente já aprendeu que a vasoconstrição aumenta a pressão do sangue. Outra coisa que a angiotensina 2 vai fazer, ela vai mandar um sinal para a glândula adrenal, a glândula que está do lado do rim, e vai falar assim, ó, glândula adrenal, produza aldosterona. Quando produz aldosterona, você já sabe, se tira sódio do mijo para o sangue. Então, a aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio lá no rim. Aqui está como NaCl porque o cloro acaba vindo junto. Então, ela aumenta a reabsorção de sódio lá no rim. E aumentando a reabsorção de sódio no rim, o que você faz? Vamos lá, exercício. Se você aumenta a reabsorção de sódio, lá, especificamente no túbulo distal que isso vai acontecer, aumentando a reabsorção de sódio por conta do sinal enviado pela aldosterona, que recebeu um sinal da angiotensina, que recebeu um sinal da renina, qual vai ser o efeito disso? O efeito disso vai ser aumentar a osmolaridade do sangue, né? Então você aumentou blood osmolarity. Esse é o efeito direto. Porque você está aumentando a concentração de sal no sangue. Só que se você aumenta a osmolaridade, o que você faz? Você acaba aumentando também a retenção de água do sangue. Aumentar a retenção de água do sangue é aumentar o volume de água que o sangue segura. Então você aumenta a volemia do sangue, né? E aumentando a volemia do sangue, você aumenta a blood pressure. Tá? Então olha aqui os efeitos, né? Eu vou colocar aqui o efeito em amarelo, ó. Aumentei blood pressure pela vasoconstrição. Aumentei blood pressure porque aumentei a osmolaridade. Olha quanta coisa essa angiotensina faz. Então, gente, a angiotensina 2, o efeito que ela tem é aumentar a pressão do sangue, seja por vasoconstrição, seja por retenção de sódio através do efeito da aldosterona. Tá? A angiotensina é um mensageiro importantíssimo. Então ela vai ter esses dois principais efeitos aqui. Estimular a glândula adrenal a produzir aldosterona e estimular a vasoconstrição dos vasos por onde ela passar. Ela vai estar falando vaso sanguíneo, faça vasoconstrição para aumentar a pressão. Tá? Então, essa é a angiotensina 2. Então, a angiotensina 2 é o mensageiro final aqui. Só que agora a gente vai ver toda essa cascata de reações. Então, o teu fígado está produzindo ali o tempo todo angiotensinogênio. Angiotensinogênio é como se fosse uma proteína que está lá no plasma, mas está desativada. Quando a renina é produzida, ela fala assim, angiotensinogênio. É hora de agir. Vire angiotensina 1. Ele vira angiotensina 1, que é um mensageiro intermediário, ele já faz algumas coisinhas, né? E angiotensina 2, angiotensina 1. Quando passa pelos pulmões, ela tem uma enzima que se chama angiotensina
Converting Enzyme. E ela vai converter lá nos pulmões angiotensina 1 em angiotensina 2. E essa angiotensina 1 que virou angiotensina 2, a angiotensina 2 vai fazer esses efeitos aí, tá? Inclusive, esse diagrama que eu estou mostrando aqui, ele está simplificado, ele não está completo, mas já vou mostrar um completo para vocês, porque a angiotensina 2 tem outros efeitos, tá? Mas esses são os principais. Depois você vai vir aqui e vai completar o teu. E, gente, para aprender, esse aqui se chama opa, caiu tudo aqui. Esse aqui se chama RAAS. RAAS é a mesma coisa que renin, angiotensin, angiotensinogen, system. Então veja aí que é uma coisa bem elaborada, né? É um sistema, são vários hormônios agindo junto. É um hormônio ali, na verdade, a renina, que está agindo junto com outras moléculas, fazendo mensagens, passando mensagens para o corpo, né? Tem enzima que está participando do processo, mas isso aqui entra em ação quando você entra em choque, quando você tem uma hemorragia. Essa reação acontece quando cai muito a pressão sanguínea. Quando o teu corpo não está conseguindo, com o sistema simpático e parasimpático, a resolver a pressão sanguínea, esse sistema entra em ação, tá? Então é um sistema de choque aí, mas pode ser cobrado nas provas, tá? Então, importante lembrar o conceito aqui. Talvez para memorizar é bom você fazer o teu resumo, escrever isso várias vezes, que você vai lembrar, tá? Então aqui mais um esquema. O fígado produzindo angiotensinogênio. O rim, quando teve aqui uma baixa na blood pressure, BP eu vou colocar como blood pressure, o rim vai produzir renina nas células do juxtaglomerular apparatus. A renina vai converter angiotensinogênio em angiotensina, angiotensinogênio em angiotensina 1. Angiotensina 1 vai passar pelos pulmões, vai encontrar a enzima de conversão de angiotensina nos pulmões e vai virar angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai aumentar a reabsorção de sódio no túbulo distal através da aldosterona nos néfrons, tá? Bom, aqui mais um esquema. E aqui o esquema que está mais completo que eu falei para vocês. Vamos passar pelo esquema juntos, tá? Então você vai ter aqui, o fígado produziu angiotensinogênio. Ó, revisão. Fígado produziu angiotensinogênio. O rim detectou que a pressão está baixa. Detectou que tá saindo pouco sódio, que tem pouca água saindo ali. Vamos lá, gente. Então vamos fazer uma revisão aqui, ó. Revisão, e vamos incrementar os detalhes que eu falei que tinha que completar, que não estava completo nos outros esquemas. O fígado produz angiotensinogênio. O angiotensinogênio não faz nada. Porém, quando o rim detecta uma pressão baixa, o rim produz renina, lá nas células do juxtaglomerular apparatus. Essas células detectam a pressão baixa e mandam a renina para o sangue. No sangue, a renina vai converter angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 ela vai passar nos pulmões, e os pulmões vão ter a enzima de conversão de angiotensinogênio, de angiotensina 1 em 2, e a angiotensina 1 vai virar angiotensina 2. Lá no cérebro, agora é a novidade, lá no cérebro, ele vai mandar uma glândula produzir um hormônio chamado AVP. Que hormônio que é esse AVP? Então, a angiotensina 2, ela não faz só aquilo que a gente estava comentando até agora. Ela também faz isso aqui. Só que a função da angiotensina 2 é a mais forte lá para a produção da aldosterona, beleza. Mas ela também faz isso aqui. Ela vai lá na porção posterior da glândula pituitária e vai mandar secrete isso aqui. Quem que é secretado ali pela porção posterior da glândula pituitária, que tem a ver com a pressão? AVP. Você deve conhecer por outros nomes, né? Mas o AVP, ele também é chamado de ADH, ele é também chamado de vasopressina. Tá? E por que tem esse outro nome chamado de AVP, que é a mesma coisa? AVP quer dizer o seguinte, ó, não vou escrever, mas ó, AVP é
arginine, vasopressina. Arginine, vasopressin. É por causa da composição dele, mas esse nome AVP existe, então muito cuidado nas provas, tá? Então, ele vai secretar o ADH, nossa vasopressina, e a vasopressina vai recuperar mais água para o sangue. Mas lembrando, né? O efeito principal da angiotensina 2 é vir nas glândulas adrenais, e lá nas glândulas adrenais vai aumentar a secreção de aldosterona. E a aldosterona vai agir no rim, recuperando sódio para o sangue, fazendo todo aquele efeito. Recuperando sódio, eu vou ter um aumento da osmolaridade do sangue, e com isso eu aumento a volemia do sangue, e com isso eu aumento a pressão sanguínea. Lembrando que esse esquema aqui não está completo, porque angiotensina 2 também tem um outro efeito, né? Qual que é o outro efeito da angiotensina 2? É o efeito de vasoconstrição. Ela vai causar vasoconstrição para aumentar essa pressão sanguínea também. Inclusive, uma curiosidade, o hormônio com o maior poder de vasoconstrição que tem no nosso corpo é a angiotensina 2, tá? Então, a angiotensina 2 é muito importante, tá, gente? Aqui mais um esquema para vocês, tá? Então, aqui vocês têm um pouquinho mais detalhes ainda, porque a angiotensina 2 aumenta até a nossa sede, faz a gente tomar mais água para poder aumentar a volemia, para poder repor a água que a gente está perdendo, para poder repor a água que não está no nosso sangue, porque ele está com a volemia abaixada, né, provavelmente. E aí, vamos lá. Pessoal, muito obrigado por assistir essa aula até agora. A gente vai continuar esse assunto na nossa próxima aula. Então, roda o vídeo para a próxima aula, para depois, lá no final, você resolver todos os exercícios.